Bom dia, pessoal. Vou começando e as pessoas vão entrando e a gente já vai estar para também respeitar quem está no horário. Eu acho sempre que isso é importante, que a gente tem uma certa pontualidade. Então, eu queria agradecer primeiro a todo mundo que aceitou nosso convite para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo informal, não teremos slides. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre as questões familiares que foram afetadas na pandemia. Em especial, né, o que a gente sente das demandas, inclusive, dos nossos clientes e tal, e até pelo que trouxe a pandemia, que é o isolamento, a nova forma de se interagir entre as pessoas, os pontos mais importantes são a guarda, a convivência e alimentos. Então, a gente vai focar nesses 3 pontos aí. A gente dividiu assim, a Daniela vai falar de alimentos, eu vou falar de guarda, e a Fabiana vai trazer alguns casos, vai trazer o olhar dela, né? Vou apresentar aqui, eu sou a sócia aqui do escritório Lacas Martins, responsável da área de direito de família e sucessões. A gente montou esse departamento, eu e a Daniela está comigo desde que foi criado a área específica de direito de família e sucessões, então muito bom dividir esse papo com ela, né? Estamos juntas aí há alguns anos, não vou falar porque aí ela vai lembrar que eu estou mais velha, então ela faz questão de lembrar isso, então ela vai abordar os lados técnicos de alimentos, eu vou falar um pouco das questões técnicas de convivência, e a Fabiana vai trazer o olhar. A Fabiana é psicóloga, ela é formada em mediação, em práticas colaborativas, e ela vai trazer um olhar que a gente acha muito importante em direito de família, que é o olhar do psicólogo, porque às vezes a gente fala, né, advogado de direito de família é quase psicólogo. A gente pode ser, mas a gente não é psicólogo. Então, o olhar de um psicólogo, o olhar multidisciplinar, nesse momento que a gente está passando por uma situação de exceção, que nunca ninguém viveu, nunca ninguém participou, nunca ninguém experimentou, né? Vamos falar assim, a situação que a gente está enfrentando. Então, nada melhor do que também a gente olhar para as emoções, porque as emoções, elas permeiam o direito de família de forma quase que total, né? Então, a ideia aqui do bate-papo, a gente vai falar primeiro, a gente está mantendo as câmeras e os microfones desligados por uma questão de tentar melhorar a qualidade, evitar interferências, tá? Vocês podem fazer perguntas durante a palestra no chat, que a gente vai tentar respondendo mesmo durante ou no final. E ao final, se alguém quiser fazer uma pergunta, quando a gente terminar de explanar a situação, as questões, vocês podem até abrir o vídeo e fazer as suas perguntas. Então, eu agradeço a Fabiana, agradeço a Daniela e vou passar a palavra para a Daniela poder falar um pouco para a gente da questão de direito de família, de alimentos. Oi, pessoal, bom dia. Agradeço a todos vocês, a todos e a cada um aí por prestigiar a gente nesse bate-papo. É, de fato, um bate-papo, uma conversa. A gente até relutou um pouquinho em fazer, porque não há nada ainda de técnico, de regulamentado, nenhuma alteração legislativa, pelo menos em relação ao direito de família, que ensejasse uma apresentação com PowerPoint, uma coisa mais objetiva. Mas, por outro lado, a gente tem sentido aqui no escritório uma demanda muito grande dos clientes do ponto de vista do direito de família. Aqui, hoje, só direito de família mesmo, como a Fê já falou. A gente não vai abordar sucessões, que também tem questões, mas a gente vai focar mesmo no direito de família. E a gente tem sentido que as pessoas estão com muitas dúvidas, estão com muitas perguntas, a despeito de não haver ainda uma alteração legislativa. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer essa conversa. Acho que vai ter bastante pergunta que vocês podem fazer. Talvez com a nossa explanação, algumas já sejam até respondidas. Mas o que eu queria colocar para vocês é que, assim, não existe uma alteração hoje na lei sobre, falando especificamente dos alimentos, sobre redução de alimentos, majoração de alimentos e nem nada disso. Então, a situação está como estava antes da pandemia, antes disso tudo começar. O que significa dizer isso? Significa dizer que a gente vai olhar para os alimentos da mesma forma. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com as demandas, com as questões de pensão alimentícia, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que acho que tem um microfone aberto aí, Dri, se você puder iniciar. Então, como é que funciona, né, a fixação de alimentos? A fixação de alimentos, ela tem em regra um binômio aí, que são as necessidades de quem precisa dos alimentos e as possibilidades daqueles que prestam os alimentos. E a gente fala que tem que ter uma proporcionalidade entre esses dois fatores. Se houver uma alteração
verificada em relação a isso, tanto nas possibilidades de quem presta, como nas necessidades de quem recebe, isso pode ensejar uma revisão de alimentos. Hoje, aqui mais, a gente vai falar, muito embora a gente não desconheça aí que existiu um aumento nas necessidades aí de quem recebe alimentos, principalmente daquele guardião, vamos falar de menores, daquele guardião que fica com as crianças em casa, que hoje está com as crianças em casa. Então, não dá para a gente dizer que não houve um aumento das necessidades, porque houve, mas não vai ser o nosso foco aqui muito agora, porque ninguém está pensando, pelo menos assim, a gente não viu ninguém pensando hoje em majorar pensão alimentícia, né? Então, quando eu digo que está tudo igual, está tudo como era antes, o que eu quero dizer com isso? Que do ponto de vista legislativo não houve alterações. A gente tem 2 projetos de lei, eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles, um está num estágio um pouco mais avançado aí, e o outro que ainda está um pouco embrionário, mas a verdade é que no direito de família é o caso a caso que importa mesmo. Então, continua tudo igual? Continua do ponto de vista de lei. Porém, a situação de pandemia é uma situação aí de muito intempéries, a gente tem aí um impacto na saúde financeira de quase todo mundo, de muita gente. Então, pensando nisso, a gente já tem visto muitas decisões ensejando a redução dos alimentos. Hoje tem uma regra? Não tem uma regra. Tem um projeto de lei, esse sim é o embrionário que eu falei para vocês, que é um projeto de lei que dá um parâmetro de como é que a gente pode olhar para essa questão da redução dos alimentos, mas ele também é muito genérico. Depois a gente fala um pouquinho do caso a caso. Acho que a única coisa que eu vou ler aqui para vocês é o artigo, ele é muito, muito rápido, o artigo desse projeto de lei, que ainda está no Senado, tá? Esse que é o bem embrionário. E o artigo 8º, que fala sobre os alimentos, ele diz o seguinte: ao devedor de alimentos que comprovadamente sofrer alteração econômico-financeira decorrente da pandemia, poderá ser concedida por decisão judicial a suspensão parcial da obrigação, em limite não superior a 30% do valor devido, pelo prazo de até 120 dias e desde que comprovada a regularidade dos pagamentos até 20 de março de 2020. Aí tem um parágrafo único, que eu acho que já vai surgir alguns questionamentos, eu já vou talvez responder aqui um pouco com esse parágrafo, que diz: na hipótese de que trata o caput, a diferença entre o valor anteriormente fixado e o valor reduzido será paga em até 6 parcelas mensais, atualizadas monetariamente, com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, o que a gente está vendo aí? Primeiro, o projeto de lei estabelece algumas diretrizes. Tem um teto para essa redução, é o que ele dispõe, até 30%. Tem um prazo, o prazo é de 120 dias. E tem, pelo menos nesse projeto de lei, uma obrigação de que isso seja devolvido depois para o alimentado, né? Para aquele que recebe os alimentos. Quando? A partir de 1º de abril. De 1º de janeiro do ano que vem, né? De 2021. Ou seja, quando se espera que isso que as coisas vão estar melhores, que essa situação de pandemia, essa situação de Covid vai estar pelo menos mais ameno, enfim, e a questão financeira já vai poder ter sido, de alguma maneira, melhor restabelecida, alguma coisa nesse sentido. Outra questão, aqui o projeto de lei fala de suspensão parcial da prestação alimentícia. É um ponto que eu já vou colocar aqui, que a gente tem visto, que não necessariamente ela vai ser parcial. A gente já teve decisões de suspensão total também aqui. Então, isso é o norte. No caso a caso, como é que funciona? No caso a caso, a gente vai ver se realmente as possibilidades do alimentante sofreram alterações de forma efetiva. Por quê? A gente vai falar um pouquinho depois, acho que a Fabi vai poder colocar melhor sobre isso, são uns pilares aqui que a gente colocou como importante se tratar hoje, que seriam bom senso, a questão do oportunismo e a questão da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender que não necessariamente esse período de crise econômica, esse período de pandemia vai refletir igual para todo mundo. Então, tem gente que vai continuar ganhando a mesma coisa. Existem pessoas que vão continuar ganhando igual. Essas pessoas vão se aproveitar também? A gente entende que não. E o projeto de lei também, na medida em que ele fala que o devedor de alimentos que comprovadamente sofreu alteração na sua possibilidade, que vai poder fazer jus a essa eventual redução. Digo eventual porque não é automática, vai ter que ser analisado pontualmente. Então, o que a gente diz? O que a gente pode dizer hoje? Tem aquela pessoa que teve a empresa que ela trabalha, o alimentante trabalha numa empresa que se aproveitou aí de medidas provisórias trabalhistas que a gente sabe que estão tendo para redução de jornada, redução de salário, tudo mais. Ele vai fazer jus? Em tese, sim.
mas realmente foi uma alteração substancial, uma alteração que inviabiliza a pensão alimentícia, porque o que a gente tem que ter em mente também? O superior interesse daqueles que recebem alimentos, né? Então, eu não consigo pagar, é uma obrigação fixa, eu vou ficar inadimplente. Claro, sem dúvida que isso vai acontecer, até no mais das vezes, eu diria hoje. Mas, ainda assim, é uma alteração que vai impossibilitar o pagamento pontual de pensão, ou aquele alimentante vai conseguir conversar na escola do filho para que também tenha um desconto, vai suspender atividades de lazer, que também não vão estar refletidas aí. A gente tem orientado aqui que se tenha um bom senso, por isso que a gente falou do bom senso, que se evite o oportunismo nesse momento, de todos E os Dani, lados. o que a gente tem colocado também, né, Dani, é que o ideal é a gente tentar sempre numa conversa, né? Não ir já buscar alguma questão judicialmente. Então, assim, com a transparência, com a questão de você trazer e mostrar e abrir para a pessoa, para o outro que recebe o alimento, porque também está todo mundo na mesma situação. Então, a conversa, você ter uma transparência, você apresentar para o outro a sua situação e permitir que vocês cheguem num consenso, né, que não precisa nem observar essas diretrizes que o projeto de lei trouxe, porque, na verdade, o projeto de lei ele tem algumas situações bem específicas, né? Tem que estar em dia, ele tentou dar um norte para evitar decisões muito díspares, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o melhor no direito de família sempre conseguir as partes do núcleo familiar ali conversar e chegarem num denominador comum. Tentar evitar ao máximo, por mais que a gente o judiciário está aí, e eu tenho visto um judiciário responsável, um judiciário atento ao oportunismo, a essas situações. Já vimos decisões de ele até olhar, ele olha qual que é a função que o alimentante faz, porque às vezes quem está prestando alimentos teve uma melhora, né? A gente tem alguns setores da economia que melhoraram na pandemia, são poucos. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer também essa questão da importância de tentar, com advogados, com mediadores, de alguma forma, não levar para o judiciário, evitar assolar o judiciário com uma série de medidas, tentar resolver em conjunto e aí sim já levar a questão pronta para homologação, que é um ponto importante também, né, Dani? Isso. É um ponto que eu ia colocar aqui, que a gente tem conversado bastante e orientado os nossos clientes, que é o seguinte: a gente pode conversar, pode sentar para falar, pode dialogar e chegar num acordo, as partes, tanto quem presta alimentos quanto quem recebe alimentos, sem dúvida, isso é o ideal, isso é o mais recomendável. Acho que a Fabiana tem tido essa vivência, né, de quanto que as pessoas estão buscando ajuda, buscando uma intervenção de um terceiro para poder olhar, porque bom senso é uma coisa muito vaga, né? O que é bom senso? O que pode ser visto, né? Por um lado, um pode entender como oportunismo e o outro entender que aquilo é super legítimo. Então, precisa, sim, desses instrumentos aí fora do judiciário. Seria muito melhor que as partes conversassem para chegar no judiciário com uma coisa muito mais pronta, muito mais redonda, apenas para aprovação. E aí eu digo, até porque a gente tem muitos clientes aqui prestigiando aqui nossa conversa hoje, então eu repito coisas que eu já falei para muitos deles, né, que nós já falamos, tem que levar para o judiciário. Não é porque a gente é advogado, não é uma questão de puxar sardinha, é uma questão de que precisa ser levado. Por quê? Quando envolve menores, tem que ser levado porque é lei, não tem qualquer efeito. Se um acordo para diminuir pensão, vamos falar aqui específico, for feito e não for homologado pelo judiciário, passar pela análise do Ministério Público, que vai atuar em defesa dos menores, ele não tem valor algum, né? Mas não só nesse caso eu digo que tem que ser trazido, também em outros casos, porque a gente, vamos supor, um ex-marido que paga uma pensão para uma ex-mulher ou vice-versa, tem valor um acordo feito sem homologação judiciária? Ele tem valor. Mas o que é importante? É importante a gente, até para que não tenha esse olhar de oportunismo para as coisas, a gente documentar e colocar exatamente no que alterou a situação, para fazer efeito lá na frente, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe se esse projeto de lei vai ser aprovado também. É um projeto de lei que diz que isso vai ser devolvido, né? Então, isso precisa ter em mente. Isso já obsta um pouco o oportunismo? Entendo que sim. Existem críticas, depois acho que a Fê pode falar um pouquinho sobre, acho que até já falou um pouco, mas enfim, sobre as críticas que terão no projeto, e acho que a maior delas é que ele é generalista, enfim, ele só é um parâmetro, né? Ele não é no caso a caso, então, mas também nem poderia ser, né? Então é um norte que a gente tem. Mas ainda assim, o que a gente tem que ter em mente?
que tem que ser documentado num acordo ou numa petição unilateral, se a gente, infelizmente, não conseguir chegar num consenso com a outra parte, a gente levar isso numa petição unilateral, quando a gente estiver aí defendendo os interesses daquele que presta alimentos e que teve aí uma alteração substancial mesmo nos seus rendimentos, se a gente não conseguir um acordo e tiver que levar numa petição, é colocar exatamente quanto foi essa redução, por que ela impacta no pagamento de pensão. A gente tem que entender que, na verdade, a pensão, essa leitura que a gente faz, independente de que lado que a gente esteja, uma leitura como operadores do direito mesmo. A pensão seria a última coisa a ser mexida num cenário desses. Eu acho que isso é meio consenso entre nós aqui que estamos, né, colocando essa situação para vocês, porque de fato as pessoas que o alimentado ele não vai ter outra fonte, né? Então, e ele não vai ter, como eu falei no começo, as despesas reduzidas, muito provavelmente vão ter as despesas majoradas. Despesas como escola, lazer, tudo mais, isso sim, isso está reduzido. Então, às vezes tem gente que paga isso de uma forma direta, tem um acordo que você paga direto para a escola. Primeiro tenta fazer, né? A gente sugere que os alimentantes primeiro tentem fazer esses acordos com os terceiros, para a última coisa ser realmente a redução da pensão alimentícia. Mas quando ela tiver que acontecer, que seja embasada, que seja documentada. Olha, o exemplo que eu dei de uma pessoa que trabalha numa empresa, que a empresa se aproveitou aí das medidas trabalhistas para a redução do salário, é meio óbvia, né? Olha, você fez uma redução, a não ser que você ganhe, sei lá, você ganha 100 mil e reduziu para 80 mil, você pode continuar pagando uma pensão de 5, se for essa que tenha sido acordada, de 10. Acho que isso é meio óbvio, mas se houver alguma coisa que realmente impacte na questão da manutenção do alimentado, documente, coloque isso no papel, leve para o judiciário, e o que a gente tem visto aí, falando um pouquinho de decisões, é realmente que os juízes estão, sim, muito atentos, os juízes têm tomado um cuidado. A gente teve alguns casos aqui no escritório, quando a gente está pelo alimentado, a gente já teve alguns casos em que o juiz simplesmente falou, olha, no seu caso você não pode se aproveitar disso, porque, para outra parte, né, olha, você, na verdade, até, se você for pensar, você até pode ter melhorado, ou poderia potencialmente ter melhorado os seus rendimentos se você aproveitasse dessa situação. Porque tem gente, quem trabalha com eventos, certamente não vai se aproveitar da situação. Mas quem trabalha com algum outro tipo de coisa, algum tipo de produto que você entrega em casa, uma situação de delivery, você pode ter incrementado seus rendimentos até. Não para fins de fazer jus a uma majoração? Talvez não, acho que nem é o caso. Não vamos pensar nisso agora. Mas para fins, pelo menos, de obstar um pedido de redução. Então, a gente viu juízes conscientes nesse sentido, se colocando, principalmente quando se pede suspensão, né? Isso realmente eu não vi até hoje alguma decisão suspendendo efetivamente, sem nenhum tipo de contraprestação ou de prazo. Na verdade, vi sim uma decisão, teve uma no começo de abril, mas ela é por um período muito mais curto, né? Por um período aí de 2 meses, que talvez, a gente até estava conversando ontem, talvez tenha que ser renovado, né? Porque chegar em junho, você vê que a situação não mudou, não melhorou, isso vai ser revisto provavelmente. Olha, suspende mais um pouco, mas talvez vai ter essa obrigação de você consignar que vai ser devolvido depois. Então, é isso que se tem que ter em mente. Não adianta chegar lá em 1º de janeiro de 2021 e não ter se provisionado isso, porque se você for aproveitar dessa benéfica, eu não estou dizendo que o projeto de lei vai vingar, talvez ele não vingue, né? Ele está tendo muitas críticas e também sugestões, né? Dani, eu acho que assim a questão do projeto de lei é exatamente mesmo o que você abordou, que ele é muito generalista. Então, assim, buscou dar um norte, buscou evitar as questões ficarem muito soltas, ele buscou privilegiar quem está em dia com a pensão, então seria não uma pessoa que ela está sempre em dia, que ela nunca não pagou pensão, então ela tem que estar em dia até 20 de março, que foi quando começou a pandemia. Então, tem muita coisa válida nesse projeto. E aí, abordando até isso de estar em dia, eu queria que você falasse só a questão do outro projeto de lei, que já foi aprovado no Senado e que trata um pouco da questão da prisão, que falou da prisão. Acho que esse é o último ponto de alimentos importante para a gente passar para a convivência e poder seguir aqui o nosso bate-papo. Legal, Fê. Então, a questão bom, isso acho que todo mundo tem familiaridade, todo mundo tem conhecimento de que se você não pagar a pensão da forma correta, da forma judicialmente fixada, seja homologada por acordo, seja fixada por um juiz de forma impositiva, aquele que presta alimentos, ele pode sofrer uma pena de prisão, né? E efetivamente sofre, efetivamente é preso, e a gente sabe que isso acontece realmente. O que se tem visto nesse período aí de pandemia, de Covid, é uma flexibilização da jurisprudência mesmo, especialmente do STJ, né? Já houve uma
uma decisão aí respondendo a um pleito da Defensoria Pública da União, no sentido de você fazer com que essas prisões sejam feitas de forma domiciliar. Então, por que isso? Porque, também acho que isso é óbvio, né, senso comum, que o ambiente prisional, ele facilita a propagação da doença, que não é o que se quer nesse momento. Não se quer aglomerações, não se quer pessoas fechadas e confinadas no mesmo ambiente, a menos que sejam na mesma família, enfim, com todas aquelas ressalvas aí do isolamento, de tudo mais. Então, por conta disso, tem havido essa flexibilização. E existe um projeto de lei, esse sim, já, como a Fernanda falou, bem mais avançado, já na Câmara para aprovação, que não é específico de direito de família, como o outro que eu falei, mas ele tem, na parte de direito de família, ele estabelece essa prisão domiciliar. Eu falei que eu só ia ler um artigo, vou ler o outro, que é esse, que ele diz o seguinte, desse outro projeto de lei, originalmente do senador Antônio Anastasia. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, isso significa dizer que, né, os devedores de alimentos vão ficar em casa. E aí também tem críticas, porque como todos nós estamos em casa hoje, em isolamento e tudo mais, né? Mas é óbvio que ninguém quer ter uma prisão decretada, né? Então, não vamos dizer que é tranquilo também, ainda que seja domiciliar, mas é o que a gente tem hoje. Então, se eu não pagar, como é que vai ser? Eu vou preso? Vai ser decretada sua prisão, muito provavelmente, mas você vai ficar aí nesse regime de prisão domiciliar, né? Então, as críticas também, aí falando um pouco de crítica que se tem, é que isso vai favorecer a inadimplência e tudo mais, e que tem que haver mecanismos ou formas de se impor, né? Da gente facilitar aí que esse desconforto para o alimentante, mesmo estando em casa, para que ele possa sentir aí que tem que pagar os alimentos, enfim, ser coibido aí a fazer isso. Dentre as sugestões, se tem algumas que eu acho que até muita gente acha engraçada, mas faz sentido. Que são você suspender a internet, suspender celular, suspender Netflix, que é uma coisa que ele não teria no ambiente prisional. Então, tem muitas sugestões nesse sentido também, ou algumas outras, ainda está tudo em fase muito realmente de se estudar. Então, os operadores do direito têm pensado em soluções, porque isso muito provavelmente vai acontecer mesmo. Então, até 30 de outubro, a gente não vai ter, até porque nem deve se ter, né? É uma coisa meio objetiva mesmo, né? Não é legal que se colocasse as pessoas nesse momento, num confinamento, não é legal para a sociedade como um todo, não é legal para o devedor de alimentos, até porque se você colocar ele uma coisa é você ter uma medida que a gente vê, no mais das vezes, sendo muito eficaz, que é a decretação de prisão. O decreto de prisão, ele realmente faz com que as pessoas paguem, com que os alimentantes paguem alimentos, aquele devedor contumaz, ele faça o adimplemento da obrigação. Mas, por outro lado, se já tem questionamentos do decreto de prisão quando você não está numa situação dessa, porque o cara que não tinha possibilidade, ou a pessoa que não tinha possibilidade, ela vai ter isso ainda piorado estando preso, imagine numa situação dessa que a pessoa pode até sucumbir, enfim, pode não sobreviver no ambiente prisional numa situação de pandemia. Então, nesse ponto, eu acho que o projeto ele é interessante e ele é válido, mas ainda é um projeto de lei. Então, é isso que, falando um pouco. E aí, só fazendo um paralelo para a Fernanda poder entrar na questão da convivência, eu falei das necessidades, das possibilidades e tudo mais. Muito embora as questões de alimentos e guarda elas não sejam efetivamente interligadas, muitos juízes, inclusive, magistrados, não gostam que se relacione uma coisa a outra, é óbvio que tem algum impacto. Então, hoje, a questão da convivência está sendo mais só com um ou mais só com outro por conta da pandemia, por conta de tudo isso, também pode trazer algum impacto nos alimentos, que também tem que ser observado, tem que ser colocado na hora que a gente for pôr na mesa essa proposta de redução, ou nem vou falar de majoração, porque eu acho que é irresponsável falar isso agora, mas enfim, uma proposta de redução dos alimentos e tudo mais tem que ser colocado. E aí a Fernanda vai falar um pouquinho como é que tem se visto essa questão da convivência nesse período, porque a gente também tem sido muito demandado, tanto quanto em relação aos alimentos, até mais, o que eu vejo com bons olhos, porque eu acho que os guardiões aí, enfim, né, estão interessados em realmente manter o contato mais do que qualquer outra coisa. Então, as questões de convivência têm sido até, né, Fê, acho que a gente pode falar um pouquinho, que a gente tem sido muito demandado para falar sobre isso. Eu acho que, na verdade, a questão da guarda e convivência é o segundo ponto que foi mais afetado, talvez o primeiro ponto, eu diria, né?
Eu acho que os alimentos é um pouco consequência da economia, mas a convivência ela foi afetada diretamente pelas práticas de isolamento, pelas determinações governamentais aí, que foram publicadas desde o dia, se não me engano, aqui em São Paulo foi desde o dia 18, né, 23 começou, mas o que a gente enxerga, tal qual nos alimentos, que não dá para tratar os casos generalistas. Então, assim, há também nesse projeto de lei que a Dani comentou, que traz um norte para a questão de alimentos, ele também traz um norte para a questão de convivência, que é o projeto de lei, eu vou dar o número, que acho que é importante vocês terem, é o número 1627 e 20. E ele também trouxe algum norte, né, construir um norte para a questão da convivência, sugerindo que poderá ser suspenso para que possa ser observado o isolamento. E aí também no parágrafo 2º ele fala que você também pode tratar como férias esse período, né? A gente entende que a questão da convivência ela é muito importante e a gente batalhou muito, né? Eu digo quando eu falo a gente, somos todos que trabalham com o direito de família, né? O que a gente batalhou para que a guarda compartilhada, para que houvesse essa divisão de responsabilidade entre os guardiões, que não fique uma coisa muito desequilibrada, que não seja um direito de visita, que seja um dever de convivência, de estar junto, de estar acompanhando. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, que ninguém nunca experimentou antes, de você estar isolado, né? Eu não gosto da palavra confinado, porque eu não acho que você está isolado, acho que é uma política de isolamento. A gente ainda não teve, não sei se a gente vai chegar nisso, mas a gente não teve nenhum lockdown, como aconteceu nos países da Europa. A gente não vivenciou isso ainda, talvez vivencie. Então, por enquanto, a gente tem uma política de isolamento, cujo objetivo é evitar que o contágio se propague achatamento da curva, como todo mundo aí já vê nos noticiários, e a gente isso quase entra por osmose, né? A gente já sabe que é isso que a gente tem que evitar, não é todo mundo vai pegar, o vírus não vai sumir de um dia para o outro, mas a gente tem que evitar o contágio. Então, trazendo isso para o dia a dia de uma família que tem uma guarda compartilhada, que tinha um regime de convivência muito alternado, né? Que seria ou 2 dias numa casa, 3 em outra, ou ainda um dia em cada casa. Como toda a rotina foi alterada, o que a gente aconselha é que seja observado o mínimo deslocamento, mas que seja permitida a manutenção da convivência, com exceção, claro, de casos em que, em algum ambiente, você tenha uma pessoa na linha de frente. Então, você tem que, por isso que eu falo que é tailor-made, né? Você tem que olhar caso a caso, você tem que entender o que cada núcleo familiar tem. Então, um é médico, não, então ele é médico, é melhor evitar, né? Vamos liberar a questão de vídeo, vamos dar um acesso de vídeo, vamos fazer uma rotina de vídeo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, assim, o meu olhar, porque é muito, o que eu tenho visto bastante é de algumas pessoas não olhar a responsabilidade, porque você também tem a responsabilidade, né? É um momento, como a Dani falou, o fato de você ter os filhos em casa 100% do tempo, ele demanda, além de alimentação, agora é escola online, então é computador, a internet funcionando bem, a luz, água, né? Tipo, tem gente que os filhos passavam as tardes em clube, então tomavam banho, agora está tudo em casa. Então, assim, teve uma alteração muito importante. Então, o ideal é que continue valendo o combinado, que você permita que a criança continue tendo a convivência com ambos nesse momento de exceção, observadas como é que eu posso falar? Observada essas questões que eu coloquei. Tem um avô, As peculiaridades, né, Fê? As demandas de cada família, né, Fê? Eu acho que é importante, até interrompendo um pouco o que você está trazendo, que eu acho que é importante que a Dani já levantou, você levantou, ter o bom senso, né, do que estava já acontecendo antes, quais são as necessidades desse momento, porque também a gente sabe, né, isso que você acabou de trazer, as mudanças da rotina foram muito sérias, né? Tá todo mundo dentro de casa, dividindo um espaço onde muitas vezes cada um vivenciava esse espaço à sua maneira, né? E agora está tendo que dividir, está tendo que ter diálogo interno dentro de casa para conseguir dialogar com fora também. Então, como é que faz, por exemplo, uma pessoa que precisa ser extremamente produtiva dentro de casa, com toda essa demanda, tem que dividir o computador, tem que dar atenção para o filho que está na escola, não abrir espaço
para que o outro entre e possa ajudar também, né? E acho que diante dessa situação que a gente está vivendo, assim, tão inusitada, tão diferente, a gente encontra situações negativas, do ponto de, muitas vezes, até manter mais o afastamento que já existia, ou situações onde a gente tinha alguns afastamentos e que as pessoas repensaram, elas entenderam qual que era... aí acho que parte um pouco do interesse também, que isso é uma coisa que a gente trabalha muito numa negociação, né, durante a mediação, atender o interesse de todos, que isso seja bom para todos, e abre esse espaço para que o outro participe também dessa rotina. Tem situações que chegam também de pais ali que tem essa dificuldade, principalmente com o adolescente, né? Você confinar ou isolar um adolescente, muitas vezes ele se auto-isola, mas ainda tem você ter que conversar com ele e trazer ele para algumas obrigações dentro da casa. Então, são conflitos internos ali dentro da família mesmo, que se você puder contar, né, com a colaboração do outro, do ex-parceiro, puxa, sensacional, né? Se você puder ter esse diálogo, poder ter essa conversa, eu acho que o momento é propício para isso. Acho que quando a gente está falando de um momento onde a saúde de todos nós, né, está em risco, a do seu filho é aquele momento onde tanto o pai como a mãe querem participar, querem estar juntos e acho que devem estar juntos. Então, primar aí pelo diálogo, pela conversa, tentar compor neste momento, sabendo que isso é um momento único de agora e que a gente não sabe, na verdade, os desdobramentos e como isso vai ficar para frente, mas que esses acordos agora possam ser possíveis para que todos consigam, né, conviver e sejam menos afetados, tanto pelo distanciamento como pelo impacto mesmo dessas relações dentro da própria casa, né? A gente está vendo aí um aumento de violência doméstica também muito grande. Então, várias situações muito mais ampliadas, né, do que elas estavam antes, que já eram situações conflituosas decorrentes da convivência, da separação, mas que agora ganharam uma dimensão muito maior, né? E eu acho que a gente está... se a gente conseguir levar as pessoas para esse lugar de diálogo, de conversa, avaliar, conseguirem escolher, trazer seus pontos de vista, principalmente ao que vocês mesmos trouxeram, né? Um pode achar que o confinamento, o isolamento não seja a melhor solução. E aí, como é que cria, né, esse debate? Como é que cria essa possibilidade para convivência? Se eu posso tirar, se eu não posso? Então, garantir alguns pontos que sejam importantes para esses pontos de vista tão diferentes, primando sempre, óbvio, né, pelo bem-estar dos filhos, que esse acho que é o primeiro objetivo, e sabe que da conversa que a gente teve ontem, hoje eu trago, acho que um outro ponto para reflexão, né? A gente sabe de quantos filhos se sentem, muitas vezes, culpados nessa relação de separação dos pais, né? Porque tudo está em torno deles, seja alimentos, seja convivência, seja guarda, principalmente quando isso chega no judiciário, né? A gente sabe o quanto isso afeta, né? A capacidade que tem de afetar se não for bem gerido tudo isso. E o quanto esses filhos talvez hoje também não estejam se sentindo tão culpados, porque eles precisaram também ser afastados dos avós por conta de não serem, né, aqueles que propagam para frente. Então, acho que ainda a gente vai ter muita coisa que cuidar, além de todas essas demandas dentro. E se o pai e a mãe não tiverem alinhados, conscientes de que eles vão precisar conversar, né, para readaptar todo mundo aí depois que tudo isso passar, vai ser, né, as demandas aí do judiciário podem vir a ficarem muito mais sérias do que talvez a gente tem hoje, né? É o que eu acho, né, Fabi, que a gente até também trocou uma ideia, que assim, a gente vê, infelizmente, né, no nosso, tanto como advogada e tanto como mediador, né, eu acho que a gente vê situações oportunistas, aquela pessoa que já queria criar dificuldade, aproveitando-se dessa questão para afastar o pai, né, para intensificar um afastamento, etc. Mas também é bom a gente olhar para o lado positivo, porque tanto a gente teve uma experiência de um caso que é uma beligerância, assim, não dá nem para nominar a briga, que é a mãe perdeu a guarda e depois a gente está brigando para tentar reaver. E neste momento a gente conseguiu, através de uma conversa,
permitir que a mãe fique 15-15, tratar como férias, né? Que é, na minha opinião, é a forma melhor que você pode, nessa situação que a gente não sabe quando vai terminar, ela é transitória. Isso, Fê, só para colocar que foi por meio de acordo, né? Não sei se... Sim, não, a gente conseguiu conversar e fazer. Eu acho que é a forma que a gente tem de melhorar. E a Fabiana também comentou um outro caso também, né, Fabi? Que eu acho que assim, a gente tem que olhar tem o lado negativo, que a gente vê muito, e que eu acho que o judiciário está tentando olhar também e coibir, que é esse oportunismo de usar dessa situação de pandemia, que é uma situação triste, é uma situação que deveria trazer o bom, o olhar para o próximo, o cuidado, a generosidade, né, a solidariedade, a colaboração e não o oportunismo. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão pro lado do oportunismo. Mas eu acho bonito a gente trazer aqui também, porque eu vi muita live aí de direito de família que fica falando da questão de oportunista, de diminuir pensão, que depois não vai aumentar a pensão. Mas tem um lado que, em alguns casos, a pandemia foi um catalisador para as pessoas voltarem a olhar para os filhos, entendeu? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco isso também. Eu acho que os filhos, de verdade, voltaram a ser o centro, né? Mas o centro positivo, né? Ele não sendo ponto de disputa, mas ele sendo ponto de precisamos olhar para isso, precisamos olhar para como nós nos colocamos diante dessa situação, de querer dizer que um é melhor que o outro, eu posso mais, você pode menos, e talvez a compreensão, né, de que as figuras parentais, né, tanto o pai como a mãe, são importantíssimos e que cada um vai cumprir a sua função, né? Não tem como você querer que o outro seja igual a você. E eu acho que isso é importante também, porque o filho ter a condição, ter a possibilidade de visitar, né, esses dois mundos diferentes, estar com esses dois mundos diferentes é extremamente enriquecedor para ele, né? A gente só está trazendo mais qualidade para que ele possa, diante das situações que ele vai enfrentar na vida, poder enfrentar com melhor, né, com melhor resiliência, com melhor condição. E a Fê trouxe, né, esse caso que eu achei bem bacana, que não, e eu acho que é importante também trazer cada lugar que a gente ocupa dentro dessa dinâmica da família, seja como advogado, seja como perito, seja como psicólogo, mediador, ou dentro das práticas colaborativas, que a gente possa sempre buscar, né, o melhor que cada um tem para oferecer, e não o pior, porque normalmente o que aparece são sempre, né, o ruim, a dor, o lado negativo. E acho que o nosso trabalho é sempre tentar olhar, tá, diante dessa situação, que já está difícil, se coloca no lugar do seu filho, o que será que você pode oferecer, né, como possibilidade para poder atender as necessidades, né? Então, o que a gente já falava antes, buscar na escola, não necessariamente ser tão marcadinho, né, tudo, mas eu posso buscar tal hora, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Poxa, que bom que a gente pode, né, cuidar do nosso filho da mesma forma que a gente cuidaria se juntos estivéssemos, né? O que aconteceu só é que a gente não quer mais estar junto, mas ainda a gente continua sendo pai e mãe. E acho que esse momento que a gente está vivendo agora está levando os pais para esse lugar, né? Qual a responsabilidade de fato com a realidade que eu tenho para poder acolher a dor do meu filho também, porque eu também estou muito doído, né? A gente está falando de afetações bem sérias, né? De pontos extremos, de gente super, vamos atrás da colaboração, vamos achar, vamos ajudar o próximo, tá? Mas também tem gente que não está conseguindo lidar e que está extremamente fechado, querendo se isolar mesmo, não conseguindo lidar. Então, esse lado né, da demanda aí também de aumento até de atendimentos online que realmente chegam e a gente tem que cuidar. Muitas mães, muitos pais também procurando para como é que eu faço para cuidar disso. Mas retomando aquele caso, por exemplo, eu estava como assistente técnica, quer dizer, eu estava junto, né, com uma das partes, e um caso extremamente beligerante mesmo, né? A criança é muito pequena, tem problemas respiratórios, e a mãe sempre muito preocupada. E aí foi um caso que eu pensei, falei, nossa, agora ela deve estar extremamente preocupada e talvez querendo menos ainda que esse pai se aproxime. E aí mandei uma mensagem, né, para saber, olha, como é que tá, queria saber como é que vocês estão se organizando e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, melhorou 300%. Eu falei, uau, 300% é um número bem grande, né? Deu para entender a satisfação dela. Ela falou, a gente está conseguindo dialogar e está conseguindo conviver. Ele está conseguindo vir aqui buscar, porque está garantido de que ele está isolado, de que ele está no lugar.
E o tempo que ele está com ela, para mim, é extremamente importante, porque daí eu também consigo dar conta do meu trabalho e das coisas que eu preciso fazer que com ela aqui eu não consigo. Então, acho que essa reavaliação, né, para atender a necessidade de todos, é algo que a gente sempre busca, né, mas que agora ela vem com um olhar muito maior, que pode ser cuidado, né, de uma forma onde a gente consiga, acho que reforçar, né, a importância da flexibilização, a importância da colaboração, a importância de que sim, o filho quer ter o pai e a mãe por perto, né, ele não quer ter ninguém longe, ele não quer ninguém falando mal de ninguém, ele quer estar presente com todos. Então, um momento melhor do que esse, né, deles conseguirem mostrar a humanidade que ainda resta diante desse caos aí, né, que a gente está vivendo. Então, acho que é mais ou menos, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu acho que a gente já está caminhando aí para o que a gente, né, eu acho que o norte nosso aqui é sempre a conversa, a compreensão. Eu, apesar de novo, vou elogiar de novo o judiciário, que eu acho que está atento ao período que a gente está passando. Acho que a gente tem que fazer alguns highlights, não sei se a Dani quer fazer, mas assim, a questão de todo o acordo que for feito com relação a alimentos, em especial, temos que depois reportar e levar ao judiciário para que isso fique registrado, para que não venha lá, depois que passar esse momento, passar esse período, alguém também use de oportunismo lá na frente, porque a gente vê bastante hoje as pessoas que fazem um acordo de boca, né? Ah, não, ou mesmo por e-mail, não precisa nem ser de boca. Ah, não, olha, estou com dificuldade, vou deixar, não consigo pagar essa escola. Ah, não, tudo bem, então não paga, que eu pago, estou podendo pagar. E aí não informa isso, e lá na frente vem a conta. Então, assim, isso é uma observação para vocês. Até, né, Fê? Fazendo um gancho, só com uma das perguntas, dos apontamentos que tem aqui, uma pergunta, na verdade, como encaminhar essa situação de alimentos ainda não decididas por causa da suspensão das atividades jurídicas, não está suspenso, na verdade, assim, agora até já voltaram os prazos dos processos eletrônicos, mas o judiciário tem trabalhado bastante, a gente tem visto nos nossos casos, assim, principalmente os casos de família, têm sido respondidos pelo judiciário, salvo raríssimas exceções, com uma celeridade grande. Então, quando a Fê fala no sentido de deixar todo acordo que for feito em relação a alimentos, ou mesmo a guarda, né? Mas em relação a alimentos, ele ser levado depois, quer dizer, logo depois que você fizer esse acordo, não é depois que a pandemia passar ou daqui a meses, né? Porque o judiciário realmente está recebendo isso, está decidindo isso por agora, ainda mais quando se trata de acordo, né? Você vai levar isso, se não tiver alguma coisa muito absurda, os juízes vão olhar para aquilo, o Ministério Público vai olhar para aquilo e vai querer mais que aquilo seja homologado e seja já colocado em prática, até porque sabe-se que nesse momento é isso que vai acontecer mesmo, é como a Fabi falou, muito embora as partes tenham visões diferentes, e normalmente tem mesmo, sobre os assuntos, tem uma coisa que hoje é meio que unanimidade, né? A sociedade parou para ver, a sociedade, o mundo todo parou para ver que a gente está numa situação de pandemia, uma situação de exceção. Então, dentro disso, se estabelece alguns pilares, acho que usando a palavra que a Fabi falou, achei interessante isso, né? Então, alguns pilares, você pega ali alguns pontos que você vai tratar, e esses sim são meio que intransponíveis, para que você consiga, então, o que é intransponível? Que a saúde tem que ser preservada, que que não tenha nenhum louco imaginando que a situação é muito grave. A situação, de fato, é muito grave. A gente tem números objetivos, a gente tem dados objetivos. Então, pegar esses enfoques aí, esses pontos de partida, para conseguir evoluir em negociações. E aí, evoluiu na negociação, leva para o judiciário, que muito possivelmente isso vai ser homologado sem grandes entraves aí, porque a ideia mesmo é que, como a Fabi falou, senão daqui a pouco, a Fabi ou a Fê, não me lembro bem, mas daqui a pouco, quando isso passar, ou daqui a alguns meses, ainda quando não passar totalmente, mas um pouco mais a gente avançar nisso, o judiciário vai estar abarrotado. E eu digo principalmente na área de família. Tem a questão trabalhista também, tudo, mas acho que a de família está mais obscura, por assim dizer, né? Então, você não tem uma coisa muito definida mesmo, nada muito definido. Então, você está partindo lá do que era antes. E o que era antes é um pouco subjetivo, né? Necessidade, possibilidade, passa por bom senso, o que é supérfluo, o que não é, falando agora de alimentos, ou o que é o ideal fazer, é ficar confinado para essa questão de evitar a mesma antecipação, ou é dentro desse confinamento, ou essa quarentena, conseguir possibilitar também o contato pai e filho. Então, tudo isso dá para ser conversado, evoluído, trabalhado, sopesado, para que se tenha um cenário melhor para todo mundo, né?
Acho que é essa a ideia. A gente está vivendo um momento onde ganhar a conscientização, né? Acho que aproveitar esse momento para isso. E da responsabilidade parental, eu acho que informar outras possibilidades que a gente tem de cuidar dos conflitos familiares, né? Não necessariamente o judiciário, que ele sim é o ponto final, né? Porque tem famílias que precisam, e a gente sabe disso, que nem tudo dá para ser resolvido através da conversa, do diálogo, que de fato precisam de um cuidado específico, de um olhar específico. Penso muito que o judiciário também, nesse sentido, está se preparando para isso. Queria compartilhar aqui, né, a experiência que a gente tem com as próprias oficinas de parentalidade, que podem, né, ser acessadas pelo site do tribunal. A gente tem a mediação familiar, a gente tem as práticas colaborativas, quer dizer, hoje a gente tem diversas formas, né, de cuidar disso de uma forma multidisciplinar. E acho que essas conversas, né, gostei muito, Fê, agradeço, né, a parte que você trouxe, que acho que a sua fala é extremamente importante. O advogado, ele conhece muito, ele lida muito com as dores do cliente, mas ele não é o psicólogo. Da mesma forma que nós, psicólogos, recebemos muita demanda, entendemos alguma coisa, né? Bem pouquinho de direito de família, porque para estar nesse lugar, o mínimo você tem que saber, para usar do bom senso também, né? Quando for tratar de conversas e poder levar para reflexão, mas compreender que esse trabalho multidisciplinar, né, e intradisciplinar é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de família, porque a gente tem que cuidar, né, do que é do âmbito legal, do que é do âmbito jurídico, do que é do âmbito emocional, e é o melhor caminho que a gente sabe que tem para poder cuidar. A pessoa se sente mais representada quando ela tem esse olhar mais humanizado, né, para a relação dela, para que o trabalho que é feito com aquela família seja customizado, vamos dizer, que o advogado esteja olhando diferente, que ele vá procurar outras possibilidades, né, e trazer esse lado da psicologia. Então, só de verdade super agradeço, fico muito feliz e acredito que muitos tenham se sentido representados aí na sua fala, né? Não, e agradeço que, a oportunidade, inclusive, de estar aqui. Não, a gente agradece, assim, a ideia nossa, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para esse direito multidisciplinar, né, do direito de família, porque é isso, como a gente estava conversando, às vezes no trabalho da mediação do psicólogo, que vai entender uma emoção que está impedindo uma questão simples. Então, assim, a gente poder dividir e mesmo orientar, né, porque uma hora você empaca ali numa negociação que às vezes você não consegue nem enxergar aonde está, né, a mágoa, você até consegue localizar, mas você não consegue tratar e desatar esse nó, né, sozinha. Então, acho que assim, acho que cada vez mais o tribunal, como você bem colocou, o tribunal está cada vez mais, né, a gente tem experimentado isso, a gente participou de oficinas de parentalidade, alguns clientes participaram e a gente vê uma busca, né, e uma especialização muito grande. Assim, a gente participou de uma mediação, salvo engano, foi em Santana, que foi horas e horas, e assim, e você via todos os profissionais extremamente envolvidos, porque eu acho que só quando a gente consegue tratar, né, quando eu me capacitei lá para as práticas colaborativas, que eu também, apesar de ser uma advogada adversarial, bastante adversarial, eu também faço práticas colaborativas e me capacitei e busco, porque eu acredito nisso, eu acredito que para você ter um bom acordo, tudo tem que ser muito bem tratado. E a gente aqui no escritório, a Dani não é formada em práticas colaborativas, mas o nosso olhar é colaborativo, a nossa visão, a gente, todo cliente que chega aqui fala, mas vocês têm facas nos dentes? Às vezes vem um cliente e fala, não, mas vocês são muito amigáveis. Já perdemos clientes falando, vocês são muito amigáveis, são muito conciliadoras, porque a gente entende que a briga no direito de família, às vezes ela é necessária, como você colocou, às vezes não tem como fugir de uma briga, infelizmente. Mas o quanto a gente puder evitar, inclusive, assim, de dar uma decisão da sua família para um terceiro, por mais preparado que esse terceiro seja, ele nunca vai estar dentro da sua família. Então, o ideal é que as pessoas possam tratar, né? Tem uma figura bacana, que quando eu fiz minha prática colaborativa, me chamou muita atenção, que é o iceberg, né? Que você vê a ponta e embaixo tem todo o resto do gelo, né? Então, assim, é uma imagem que mostra muito uma questão de direito de família, de quando você termina um laço conjugal e tem que manter a parentalidade. Então,
Eu agradeço a sua presença, Fabi, o tempo, a ter aceitado a nossa participação. Dani, eu te agradeço também. Eu queria saber, agora faltam uns 5 minutinhos aí. Eu não sei se alguém quer conversar com a gente, abrir a câmera, quer trazer algum... Manu, só tem uma questão que a Manu colocou aqui, importante, que eu acabei não falando, que é a questão da gente poder, do devedor de alimentos também ter, além da prisão, que é o ponto tratado aqui por conta da pandemia, mas ter o nome escrito no Serasa, o que também não é legal para ele, não é, né? Uhum. Nesse momento, enfim, todo esse sentido. Então, também não é só a prisão que você tem aí como... talvez seja uma das mais eficazes quando você vê um devedor que realmente não, né, reluta em pagar os alimentos, em adimplir com a sua obrigação, de forma responsável. Mas tem essa... Obrigada, Manu, por ter lembrado a gente também essa possibilidade de inscrição do nome do devedor no Serasa. Também é um ponto. Sabe que eu lembrei também, Fê, de um caso que a gente teve, né, em conjunto, que eu estava enquanto assistente técnica e durante o percurso, né, antes das avaliações, foi feito um acordo, lembra disso? Sim, E eu acho que é extremamente importante, né, a gente pensar que, independente mesmo, eu falei isso, mas reforço, independente do lugar, a gente conseguir o máximo possível, e fico feliz de fazer parte aí da equipe, porque eu sei do trabalho de vocês e desse olhar, e eu acho que é extremamente importante que a gente tenha cada vez mais, né, esses olhares aí dentro dessas situações de família que a gente sabe a dor, né, que é. Então, não sei se alguém mais quer falar, pessoas fiquem à vontade. Espero que tenhamos contribuído um pouco, né? Muita gente já falou sobre esses pontos, mas a gente queria dar a nossa opinião e a nossa visão aqui para todo mundo. Então, não sei se tem alguma pergunta no chat. Marília sempre participando, com a questão da prática, a pessoa que também fez a minha capacitação. Então, acho que é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quem precisar de alguma, quiser mandar alguma pergunta, se alguém quiser falar, a gente tem os nossos e-mails aí no site. Esse webinar vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza. E muito obrigada pela essa... Obrigada pelas mensagens todas, né? Pelos parabéns aqui para todo mundo que participou, que está aí. E quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente realmente tem essa visão mesmo. E, enfim, como a Fernanda falou, se tiver que perder cliente por isso, mas acho que a gente ganha muito mais do que perde, até porque você consegue resolver as coisas de uma forma muito mais célere e muito mais responsável, principalmente quando envolve menor, né? Não tem como você, pelo menos a gente estava conversando um pouco antes, eu e a Fernanda, antes de começar, e o que a gente falou foi que não tem como a gente fugir da nossa missão, da nossa responsabilidade, que é realmente tentar harmonizar as famílias. A Marília bem colocou aqui, a gente tem o suporte técnico para fazer isso, né? E lidando com outras áreas também, de uma forma muito mais embasada, muito mais segura. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo aí. Também agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E conversar sobre isso é extremamente importante, principalmente nesse momento onde a gente está construindo ideias, né, e possibilidades. Então, obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.